No mundo moderno, onde todos buscam longevidade e atividade, uma atenção especial é dada a aspectos da saúde que, muitas vezes, permanecem negligenciados. Imagine uma manhã comum. Alguém saboreia seu café tranquilamente, enquanto o canto dos pássaros lá fora anuncia um novo dia. No entanto, após os 60 anos, muitos se deparam com um problema. O fluxo sanguíneo na região pélvica diminui, assemelhando-se a um rio preguiçoso em período de seca. Esse fenômeno afeta não apenas a esfera íntima, mas também impacta significativamente a saúde geral, o nível de energia e até o humor. Se não forem tomadas medidas a tempo, manter um ritmo de vida ativo pode se tornar uma tarefa árdua. Este material detalhará como rituais matinais simples podem melhorar drasticamente a circulação e devolver a sensação de vitalidade. A circulação sanguínea na pelve é um tema raramente discutido abertamente, mas sua importância para o organismo é inestimável. Essencialmente, é um dos pilares fundamentais do bem-estar. Com o passar dos anos, os vasos sanguíneos perdem elasticidade, os músculos enfraquecem, e a estagnação do sangue drena implacavelmente a vitalidade. Nos homens, isso afeta negativamente a próstata, enquanto nas mulheres, a sensibilidade e a saúde geral dos órgãos reprodutivos são comprometidas. No entanto, há boas notícias: alimentação adequada, atividade física regular e uma atitude matinal positiva podem fazer verdadeiros milagres. A sabedoria antiga diz: movimento é vida. E, de fato, o sangue, como um fluxo vivo, precisa de movimento constante. Até peixes de aquário vivem mais se a água em seu ambiente circular continuamente. Cientistas modernos confirmam que a microcirculação é um fator-chave para a longevidade e a manutenção da juventude do corpo. Portanto, é crucial despertar nossos vasos e fazer o sangue circular ativamente. Há uma piada sobre isso. Se o sangue estagna, o corpo entra em greve, como um sindicato em uma fábrica exigindo melhores condições. Não adie o cuidado consigo mesmo. Você pode começar hoje mesmo. Amanhã representa uma arma poderosa, uma espécie de segredo na luta pela saúde. Por que amanhã? A essa hora do dia, o metabolismo está no auge de sua atividade, os hormônios estão prontos para agir e os vasos sanguíneos aguardam um sinal para despertar. Além disso, um café da manhã bem escolhido e alguns movimentos simples podem mudar drasticamente o dia inteiro. Por exemplo, nozes com mel ou água com limão não são apenas alimentos, mas verdadeiro combustível para o sistema circulatório. No entanto, não nos adiantemos. Tudo será explicado em ordem. O principal a lembrar é que o autocuidado começa com pequenos passos, mas seu efeito cumulativo pode ser colossal. E, a propósito, se a região pélvica estiver tonificada, até mesmo a sua caminhada se tornará mais confiante e leve. Com a idade, o corpo humano começa a se comportar como uma moto velha. Ainda anda, mas sem o rugido e a potência de antes. A circulação sanguínea na pelve é um dos primeiros sistemas a ceder após os 60 anos. Os vasos perdem elasticidade, tornando-se como o elástico gasto de calças velhas, e os músculos do assoalho pélvico enfraquecem devido à diminuição da atividade física. Como resultado, o sangue estagna, os fluxos linfáticos incham, e os hormônios que antes estimulavam ativamente o fluxo sanguíneo nas veias parecem se aposentar. Nos homens, isso afeta diretamente a próstata e a potência. Não é frustrante quando a ereção matinal se torna um convidado raro e indesejado? Já nas mulheres, a sensibilidade é prejudicada, e o risco de processos inflamatórios ou prolapso de órgãos aumenta, como os preços no mercado. E o que é particularmente lamentável é que muitos preferem silenciar sobre isso, como se fosse algo vergonhoso. Mas é preciso dizer claramente: vergonhoso é não cuidar da própria saúde. A sabedoria antiga ensina: a verdadeira saúde reside no movimento do sangue. Sem um fluxo sanguíneo adequado, os órgãos pélvicos experimentam uma verdadeira fome, como convidados em um casamento mesquinho onde a comida mal é suficiente. Há um fato histórico curioso. Na Idade Média, os médicos acreditavam que a estagnação do sangue poderia causar melancolia. Talvez seja por isso que cavaleiros tristes frequentemente partiam para torneios, buscando no movimento a salvação do desânimo. Pesquisas científicas modernas confirmam convincentemente: a má circulação sanguínea reduz significativamente a qualidade de vida. Fenômenos de estagnação levam a inflamações, inchaços e até problemas com o funcionamento intestinal. Nos homens, a próstata pode começar a entrar em greve, e nas mulheres, o equilíbrio hormonal é perturbado, afetando negativamente o humor e o bem-estar geral. A propósito, pode-se citar uma piada: se o sangue não flui adequadamente, o corpo faz uma greve de braços cruzados. No entanto, nem tudo é tão sombrio. Hábitos matinais simples,
Alimentação correta, atividade física moderada e até algumas respirações profundas podem despertar os vasos e fazer o sangue circular ativamente. Por exemplo, alimentos ricos em arginina ou antioxidantes literalmente fazem o sangue se mover mais rápido, e exercícios leves, como agachamentos, ativam os músculos do assoalho pélvico, como o motor de partida de um carro. O principal é não ceder à preguiça e não considerar a idade uma sentença. O corpo humano ainda é capaz de surpreender, se lhe for dada a oportunidade. E acredite, quando o fluxo sanguíneo se normalizar, a pessoa se sentirá como se tivesse rejuvenescido uma década. Vamos analisar como amanhã pode mudar o jogo. Amanhã não é apenas um momento para uma xícara de café e notícias, é uma chance única de definir o tom para o dia inteiro. Quando uma pessoa acorda, seu corpo se assemelha a uma cidade adormecida. Os vasos apenas começam a despertar, os hormônios gradualmente entram em ação e o metabolismo está pronto para um arranque rápido. É nas horas da manhã que a circulação sanguínea na pelve é mais fácil de acelerar, como um carro que começa a se mover na primeira marcha. Após os 60 anos, isso adquire um significado especial, pois a estagnação do sangue na parte inferior do corpo drena não apenas a saúde, mas também a energia vital. Hábitos matinais, a escolha certa de alimentos, bebidas, movimentos físicos leves, agem como um despertador para os vasos. Se feitos corretamente, o corpo agradecerá já ao meio-dia. Caso contrário, à noite, a pessoa pode se sentir como um sofá velho, pesado e rangente. A sabedoria antiga diz: como você começa amanhã, assim será o seu dia. E essa afirmação é absolutamente verdadeira. A disposição matinal influencia o fluxo sanguíneo ao longo do dia. Existe um fato curioso. No Japão, idosos frequentemente começam a manhã com ginástica leve, e essa é uma das razões de sua impressionante longevidade. Cientistas confirmam que estímulos matinais, como alimentação adequada ou exercícios físicos, aumentam significativamente a microcirculação. Por que a manhã é tão importante? Porque, nesse período, os vasos são mais sensíveis às influências, e os hormônios responsáveis pelo fluxo sanguíneo estão no auge de sua atividade. A propósito, pode-se citar uma piada: se você não acordar os vasos pela manhã, eles dormirão o dia todo, como estudantes em uma palestra. O que exatamente deve ser feito? Você pode começar com o mais simples. Beba um copo de água morna com limão e uma pitada de pimenta caiena. Isso servirá como um impulso leve, mas eficaz, para o sistema circulatório. Ou como algumas nozes com mel. Elas podem acelerar o sangue tão bem quanto uma corrida matinal. E alguns agachamentos ao lado da cama ativam os músculos do assoalho pélvico, como se acendessem uma lâmpada. O principal é não se sobrecarregar, mas também não ceder à preguiça. Amanhã é o momento em que você investe em sua saúde. E, acredite, esses 5 minutos gastos pela manhã darão muito mais energia do que a terceira xícara de café do dia. Vamos analisar quais alimentos se tornarão seus melhores amigos. Nozes com mel não são apenas um lanche saboroso, mas um verdadeiro superalimento para seus vasos. Após os 60 anos, quando o fluxo sanguíneo na pelve começa a ficar preguiçoso, esses dois produtos agem como mecânicos em uma oficina, consertando um carro velho, mas ainda capaz de servir. As nozes são ricas em arginina, um aminoácido que ajuda a dilatar os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua mais livremente. O mel, por sua vez, estimula o sistema cardiovascular, como um bom treinador, e fornece uma leve carga de energia. Juntos, eles formam um dueto matinal ideal que despertará não só você, mas também seus vasos. Experimente comer 2 ou 3 nozes com uma colher de chá de mel, e em apenas meia hora você sentirá seu corpo reviver. Além disso, é delicioso, ao contrário de muitos comprimidos que os médicos adoram prescrever. A sabedoria antiga diz: coma nozes, seja forte. E não são palavras vazias. As nozes foram consideradas por séculos um alimento que confere força. Há um fato curioso: na Grécia Antiga, atletas mastigavam nozes antes das competições, acreditando sinceramente que elas lhes davam resistência. Estudos modernos confirmam que a arginina realmente melhora a circulação sanguínea, especialmente na região pélvica. Nos homens, isso contribui para a saúde da próstata e a potência, e nas mulheres, reduz o risco de estagnação. A propósito, pode-se citar uma piada: se os vasos são estradas, nozes com mel são asfalto sem engarrafamentos, garantindo o movimento desimpedido. Como preparar essa combinação benéfica? Simplesmente amasse 2 nozes, misture-as com uma colher de mel e coma antes do café da manhã. Se não gosta de dedos pegajosos, pode colocar essa mistura em um pedaço de maçã.
O efeito será o mesmo, mas com uma crocância agradável. O principal é não exagerar. O mel é bastante calórico, e as nozes em grandes quantidades podem ser pesadas para o estômago. Esse hábito levará apenas 1 minuto, mas dará aos seus vasos um impulso poderoso, comparável ao efeito do café para o cérebro. E sabe o que é especialmente agradável? Quando o fluxo sanguíneo se normaliza, até mesmo a sua caminhada se torna mais leve, como se você tivesse rejuvenescido há alguns anos. Vamos analisar como a água pode se tornar sua aliada matinal. Água com limão e uma pitada de pimenta caiena não é apenas uma bebida, mas um verdadeiro despertador matinal para seus vasos. Após os 60 anos, o fluxo sanguíneo na pelve frequentemente se assemelha a um rio sonolento, mas este simples coquetel é capaz de acelerá-lo, como uma leve brisa primaveril. O limão satura o corpo com vitamina C, que fortalece as paredes dos vasos, tornando-as mais elásticas. E a pimenta caiena age como um pequeno, mas eficaz fogo, despertando suavemente o sistema circulatório. Juntos, eles melhoram a microcirculação e o metabolismo, fazendo o sangue se mover ativamente para onde antes estava estagnado. A receita é extremamente simples. Esprema meio limão em um copo de água morna, adicione uma pitada de pimenta e beba imediatamente após acordar. O sabor será picante, mas revigorante, como um banho matinal. A sabedoria antiga diz: água é fonte de vida. Sem uma quantidade suficiente de água, os vasos perdem o tônus e o sangue fica mais espesso, dificultando seu movimento. Há um fato curioso. Em algumas culturas, especiarias picantes eram tradicionalmente adicionadas a bebidas matinais para acender o fogo interno e dar vigor. Cientistas modernos confirmam que a capsaicina, contida na pimenta caiena, realmente estimula a circulação sanguínea, especialmente na região pélvica. Isso ajuda os homens a manter a saúde da próstata, e nas mulheres, reduz o risco de processos inflamatórios. A propósito, pode-se citar uma piada. Se seus vasos estão dormindo, esta bebida age como uma campainha às 5 horas da manhã, forçando-os a acordar imediatamente. ¿Cómo preparar correctamente esta bebida? Aqueça a água até uma temperatura confortável, evitando ferver para não destruir vitaminas valiosas. Uma pitada de pimenta é literalmente na ponta da faca. Caso contrário, você corre o risco de soltar fogo pela boca de tão picante. Beba lentamente, sentindo um calor agradável se espalhar por todo o corpo. Este ritual leva apenas 2 minutos, mas seu efeito dura o dia todo. Os vasos ganham vida, e você sente uma leveza, como se tivesse tirado um peso invisível de si. Se o picante é incomum para você, comece com meia pitada. O principal é a regularidade. Acredite, em apenas alguns dias você notará que sua energia aumentou e um calor agradável apareceu na parte inferior do corpo. Vamos analisar por que ovos com verduras se tornarão seu novo favorito. Ovos com verduras e azeite de oliva não são apenas um café da manhã, mas um verdadeiro suporte para os vasos sanguíneos e o sistema nervoso. Após os 60 anos, quando o fluxo sanguíneo na região pélvica começa a se assemelhar a um engarrafamento em uma via movimentada, esta simples receita culinária age como sinal verde de um semáforo. Os ovos, sendo uma rica fonte de colina, fornecem a nutrição necessária ao sistema nervoso e contribuem para a manutenção do tônus vascular. As verduras, em particular a salsa e o manjericão, não só melhoram o fluxo sanguíneo, mas também saturam o corpo com antioxidantes que protegem ativamente as paredes dos vasos do envelhecimento precoce. O azeite de oliva, por sua vez, funciona como um lubrificante para todo o sistema circulatório, reduzindo eficazmente os processos inflamatórios. Basta fritar alguns ovos em um pouco de azeite, salpicar com ervas frescas e uma pitada de sal marinho, e sua região pélvica certamente agradecerá. O sabor deste prato é delicado e aromático, como um jardim matinal cheio de frescor. A sabedoria antiga diz: ovo pela manhã é força para o dia. Por séculos, os ovos foram um símbolo de energia e boa saúde. Há um fato histórico curioso. Na Roma antiga, os médicos recomendavam o consumo de ovos com ervas para aumentar a virilidade masculina. Pesquisas científicas modernas confirmam que a colina e os antioxidantes presentes nas verduras melhoram significativamente a circulação sanguínea, especialmente na pelve. Isso contribui para a saúde do sistema urogenital masculino e reduz o risco de estagnação em mulheres. A propósito, pode-se brincar, sem ovos com verduras, seus vasos seriam como uma horta sem irrigação regular, perdendo sua vitalidade. ¿Cómo preparar este prato saudável? Quebre 2 ovos em uma frigideira bem aquecida com uma colher de chá de azeite. Frite em fogo médio, tentando manter a gema levemente líquida, é a forma mais benéfica. Finalise salpicando, salsa ou manjericão picado.
Se desejar, adicione fatias de tomate para suculencia. Este café da manhã leva apenas 5 minutos, mas fornece energia para metade do dia. Você sentirá a vitalidade fluir pelo corpo e o humor melhorar, como após um agradável passeio no parque. O consumo regular deste prato tornará o fluxo sanguíneo na parte inferior do corpo mais ativo e sua caminhada mais confiante. Vamos entender por que o chocolate amargo não é apenas saboroso, mas também benéfico. O chocolate amargo não é apenas uma iguaria requintada, mas um verdadeiro presente para seus vasos. Após os 60 anos, quando o fluxo sanguíneo na pelve começa a se assemelhar a um remanso tranquilo e estagnado, alguns pedaços de chocolate com 70% ou mais de cacau podem despertá-lo, como um toque de alarme matinal. Os flavonoides presentes no cacau ajudam a dilatar os vasos sanguíneos, melhorando a circulação e agindo como poderosos antioxidantes que protegem as paredes dos vasos do envelhecimento precoce. Pela manhã, quando o corpo está apenas se ajustando para o dia, essa sobremesa não só melhora o humor, mas também direciona o sangue para as áreas certas do corpo. Coma 2 ou 3 quadradinhos no café da manhã e você sentirá um leve calor, como se alguém tivesse ligado um aquecedor interno, e o sabor será profundo, ligeiramente adstringente, como após uma conversa significativa. A sabedoria antiga diz: doce com moderação é remédio para a alma. Um prazer moderado, como o consumo de chocolate, realmente pode energizar e melhorar o bem-estar. Há um fato histórico curioso: os astecas bebiam cacau amargo antes das batalhas, acreditando sinceramente que ele lhes dava força e resistência. Cientistas modernos confirmam que os flavonoides melhoram significativamente a circulação sanguínea, especialmente na região pélvica, auxiliando na potência masculina e no equilíbrio hormonal feminino. A propósito, pode-se brincar: sem chocolate, seus vasos seriam como uma pista de dança sem música. Parece que está lá, mas não há movimento nem vida. Como incluir o chocolate na dieta matinal? Simplesmente quebre alguns pedaços e coma-os após a água com limão, mas antes do café da manhã principal. Evite o chocolate ao leite, pois ele contém muito açúcar e poucos nutrientes benéficos. Se você gosta de contrastes, beba um chá de ervas com chocolate. Hortelã ou camomila intensificarão seu efeito benéfico. O principal é não exagerar. Mais de 5 pedaços podem levar ao consumo excessivo de calorias, o que começará a trabalhar contra você. Este ritual leva apenas 1 minuto, mas seu efeito é sentido por muitas horas. O sangue flui mais vivo, e o humor melhora, como após um elogio. Em uma semana, você notará que sua energia aumentou e uma agradável vivacidade surgiu na parte inferior do corpo. Acredite, o chocolate não é um pecado, mas um investimento inteligente em sua saúde. Vamos analisar como os tomates podem se tornar seu novo aliado. Tomates e suco de tomate não são apenas um acompanhamento comum para ovos mexidos, mas um poderoso aliado para a saúde vascular. Após os 60 anos, quando o fluxo sanguíneo na pelve começa a se assemelhar a um riacho esquecido e coberto de mato, o licopeno presente nos tomates age como um jardineiro experiente, limpando cuidadosamente o leito. Este poderoso antioxidante fortalece as paredes dos vasos sanguíneos, reduz sua fragilidade e melhora significativamente a circulação, especialmente na parte inferior do corpo. Pela manhã, 100 ml de suco de tomate natural ou algumas fatias de tomate fresco adicionadas ao café da manhã ativam o sistema circulatório, como a chave na ignição de um carro. Nos homens, isso contribui para a saúde da próstata, e nas mulheres, reduz o risco de processos inflamatórios. O sabor é suculento, com uma leve acidez, lembrando um dia de verão. E se adicionar uma pitada de sal, transforma-se em uma verdadeira canção culinária. A sabedoria antiga diz: vermelho na mesa é saúde no corpo. Os tomates sempre foram um símbolo de vitalidade e longevidade. Há um fato histórico curioso: no século XVI, os tomates eram erroneamente considerados venenosos e chamados de pêssegos de lobo. Felizmente, desvendamos esse equívoco. Cientistas afirmam que licopeno reduz o risco de doenças cardiovasculares e melhora significativamente a circulação sanguínea. A propósito, pode-se brincar: sem tomates, seus vasos seriam como uma sopa sem sal. Parece que está lá, mas a alegria é pouca. Como incluir tomates na dieta matinal? Beba 100 ml de suco de tomate natural sem adição de açúcar. Consumido antes do café da manhã, ele despertará suavemente o corpo. Ou corte metade de um tomate em ovos mexidos com verduras para intensificar o efeito benéfico. Se o suco puro parecer sem graça, adicione uma gota de azeite. O licopeno é melhor absorvido na presença de gorduras. Este ritual leva apenas alguns minutos, mas fornece aos vasos uma carga de energia para o dia todo.
Você sentirá uma leveza, como se tivesse caminhado descalço no orvalho da manhã. O principal é escolher tomates maduros ou suco de qualidade, evitando pastas de lata. Em alguns dias, o fluxo sanguíneo reviverá, e o humor ficará mais brilhante, como um tomate maduro. Vamos analisar por que o alho não é apenas uma proteção contra vampiros. O alho não é só uma forma de afastar vizinhos indesejados, mas um verdadeiro campeão na revitalização do fluxo sanguíneo. Após os 60 anos, quando os vasos na pelve começam a se assemelhar a tubos entupidos, o alho age como um encanador experiente, desobstruindo-os e afinando o sangue. Suas substâncias ativas, como a alicina, promovem a dilatação dos vasos e reduzem processos inflamatórios, o que é especialmente importante para a saúde da próstata em homens e do sistema urogenital em mulheres. Pela manhã, um dente de alho, engolido com água 15 minutos antes de comer, inicia a circulação sanguínea, como o motor de partida de um carro. Sim, seu aroma não convida a um encontro romântico, mas o efeito benéfico vale a pena. O sangue flui mais livremente, e você se sente significativamente mais revigorado. O sabor é forte, mas a água ajuda a suavizá-lo. A sabedoria antiga diz: alho é o guardião da saúde. Por séculos, ele foi usado para dar força e proteção contra várias doenças. Há um fato histórico curioso. No Antigo Egito, o alho era dado aos construtores das pirâmides para que não caíssem de exaustão e mantivessem a produtividade. Cientistas confirmam que a alicina melhora a circulação e reduz o risco de coágulos sanguíneos. A propósito, pode-se brincar: sem alho, seus vasos seriam como uma estrada sem limpeza, cheia de lixo. Como incluir o alho na dieta matinal? Amasse um dente com uma faca. Isso ajuda a liberar mais alicina. Engula-o com água morna, sem mastigar, para minimizar o odor. Se você teme o aroma, coma salsa ou beba chá de hortelã. Este ritual leva apenas 1 minuto, mas dá um poderoso impulso aos vasos. Você sentirá calor em todo o corpo, como se alguém tivesse ligado um aquecedor interno. O principal é não exagerar. Um dente é suficiente. Caso contrário, o estômago pode reclamar. Após uma semana de uso regular, o fluxo sanguíneo na parte inferior do corpo reviverá e a energia aumentará, como após um agradável passeio. Acredite, o alho não é apenas sobre o cheiro, mas sobre uma vida plena no corpo. Vamos analisar quais hábitos matinais complementarão sua nova rotina. A alimentação correta é a base, mas para realmente acelerar o fluxo sanguíneo na pelve, é preciso adicionar ao ritual matinal alguns hábitos simples, mas eficazes. Após os 60 anos, os vasos e músculos da parte inferior do corpo precisam de movimento, como uma bicicleta velha que necessita de lubrificação e pedaladas ativas. 5 minutos de agachamentos perto da cama ativam os músculos pélvicos, como girar a chave de ignição de um motor. Um banho contrastante, alternando água quente e fria, faz os vasos contraírem e dilatarem, como o fole de um acordeão, melhorando significativamente a circulação. E uma leve massagem no sacro ou batidinhas nas nádegas é como um empurrão amigável para o fluxo sanguíneo, estimulando seu movimento. Esses pequenos detalhes são especialmente importantes para homens com problemas de próstata e mulheres após a menopausa. A sensação é de que o corpo desperta completamente, e a energia flui como um riacho na primavera, preenchendo cada célula. A sabedoria antiga diz: mova-se pela manhã, viva muito. O movimento sempre foi e continua sendo a chave para boa saúde e longevidade. Há um fato curioso: em algumas tribos africanas, idosos dançam pela manhã para despertar o espírito e se energizar para o dia. Cientistas confirmam que a atividade física matinal aumenta significativamente a circulação e reduz o risco de estagnação. A propósito, pode-se brincar: se você não se mover, seus vasos ficarão mais preguiçosos que um gato cochilando na janela. Como fazer isso? Comece com 10-15 agachamentos em ritmo lento, segurando-se em uma cadeira para equilíbrio, se necessário. Em seguida, tome um banho contrastante. 30 segundos de água quente, depois 15 segundos de água fria. Repita este ciclo 3 vezes. Conclua o ritual matinal com uma leve massagem no sacro, usando movimentos circulares da palma da mão. Tudo isso levará no máximo 10 minutos, mas você sentirá o efeito imediatamente. Um calor agradável na parte inferior, leveza nas pernas, como após um passeio agradável. A regularidade é crucial aqui. Realize essas ações diariamente, e em uma semana seu corpo começará a funcionar como um motor bem ajustado. Esses hábitos não exigem o uso de equipamentos de ginástica ou a realização de feitos heróicos, apenas um desejo sincero de cuidar de si mesmo. Acredite, quando o sangue flui livremente, até o humor se torna ensolarado e alegre.
Vamos analisar como a regularidade muda a vida. A regularidade é o segredo que transforma hábitos matinais simples em uma verdadeira superpotência, capaz de transformar a vida. Após os 60 anos, o fluxo sanguíneo na pelve não se revitaliza com um copo de suco de tomate ou alguns agachamentos, é preciso dar ao corpo um ritmo e uma sequência de ações definidos. Se você consumir diariamente produtos benéficos para os vasos, beber água com limão e fazer exercícios leves por uma semana, seu corpo começará a despertar, como uma floresta adormecida na primavera. O sangue fluirá mais livremente, os músculos pélvicos se fortalecerão e a energia surgirá, como se você tivesse encontrado um carregador para sua bateria interna. Os homens notarão uma melhora significativa na próstata e na potência, e as mulheres, um aumento de energia e a redução de desconfortos. Isso não é mágica, mas matemática simples. Autocuidado mais tempo, multiplicado pela regularidade, é igual a um resultado tangível. A sensação, um calor agradável na parte inferior, leveza em todo o corpo, como após uma boa e refrescante caminhada. A sabedoria antiga diz: gota a gota, o mar se forma. Pequenos, mas consistentes esforços se transformam em grandes e significativas mudanças. Há um fato curioso: na China, idosos praticam tai chi por décadas, e essa é uma das principais razões para sua incrível mobilidade e longevidade. Cientistas confirmam que estímulos regulares à circulação sanguínea reduzem significativamente o risco de desenvolver doenças crônicas. A propósito, pode-se brincar: se você não for regular, seus vasos farão uma verdadeira greve, como ônibus na hora do rush, recusando-se a se mover. Como alcançar a regularidade nesses hábitos? Comece pequeno. Escolha 3 produtos da lista sugerida, por exemplo, nozes com mel, suco de tomate e ovos com verduras. Consuma-os todas as manhãs. Adicione 5 agachamentos e 1 minuto de banho contrastante. Anote seu plano para a semana e marque os itens concluídos. Isso é uma ótima motivação. Em 7-10 dias, você certamente sentirá as mudanças. Menos peso na parte inferior do corpo, mais energia. Até o humor ficará significativamente mais brilhante, como um dia ensolarado. O principal é não parar o que começou, mesmo que os resultados no primeiro dia pareçam insignificantes. Acredite, seu corpo é como um amigo velho e leal. Dê-lhe uma chance, e ele certamente lhe retribuirá com sincera gratidão. Vamos resumir nossa discussão e nos inspirar para uma vida nova e mais plena. Chegamos ao fim de nossa jornada matinal dedicada à saúde e energia. Após os 60 anos, o cuidado com o fluxo sanguíneo na pelve vai além do simples bem-estar físico. Torna-se um caminho para recuperar a confiança, a alegria e o desejo sincero de viver uma vida plena e rica. Nozes com mel, água com limão, ovos com verduras, chocolate amargo, tomates, alho. Esses produtos simples e acessíveis, como velhos e confiáveis amigos, ajudam seus vasos a recuperar a vitalidade. Adicione a eles agachamentos regulares, banho contrastante e uma leve massagem, e em apenas uma semana você sentirá o corpo responder com um calor agradável e leveza, como se alguém tivesse ligado um interruptor interno, fornecendo energia. Isso não exige o uso de comprimidos complexos ou dietas rigorosas, mas é uma manifestação de amor próprio que começa todas as manhãs. Os homens recuperarão a força perdida, as mulheres, a harmonia interior, e todos nós, um pouco mais de fogo nos olhos, uma faísca de vida. A sabedoria antiga ensina: cuide do corpo, ele é sua casa. A regularidade de pequenos, mas consistentes passos pode fazer verdadeiros milagres. Há um fato curioso: na Itália, centenários frequentemente começam o dia consumindo azeite de oliva e ervas frescas, e isso é considerado um de seus segredos de vigor e longevidade. Cientistas confirmam que a melhora da circulação sanguínea aumenta significativamente a qualidade de vida geral. Como uma piada final, pode-se dizer: sem esses hábitos, seus vasos seriam como uma orquestra velha que perdeu seu maestro, tocando em desarmonia. Imagine, você acorda, bebe água com limão, mastiga nozes com mel sem pressa, faz alguns agachamentos, ouve o canto dos pássaros lá fora, e sente energia se espalhar suavemente por todo o corpo. Esse calor, essa leveza, não são apenas uma manifestação de saúde, mas um verdadeiro retorno da juventude na alma. Continue seguindo essas recomendações, e em apenas um mês você ficará agradavelmente surpreso com quanto autocuidado sincero pode proporcionar. Que cada manhã se torne seu pequeno, mas significativo ritual, um lembrete de que a vida é movimento, calor e alegria. Siga em frente, passo a passo, e que, lá embaixo no coração, tudo esteja exatamente como deveria. Amigos, concluímos nossa jornada, do café da manhã a uma nova e mais profunda perspectiva sobre a saúde.
A circulação sanguínea na pelve não é um tema médico entediante, mas um fator-chave para obter energia, confiança e alegria de viver após os 60 anos. Hábitos matinais simples: nozes com mel, água com limão e pimenta, ovos com verduras, chocolate amargo, suco de tomate, alho, despertam suavemente os vasos, devolvendo ao corpo leveza e vitalidade. 5 agachamentos, um banho contrastante e uma leve massagem no sacro intensificam esse efeito, como cores vibrantes em uma pintura que a tornam completa. A regularidade é sua amiga mais confiável neste processo. Apenas uma semana desses rituais, e você sentirá um calor agradável, um fluxo de energia, como se a primavera tivesse chegado ao seu corpo. Isso não exige grandes feitos, mas é uma manifestação de amor próprio sincero, que começa a cada manhã. Imagine, você se levanta, os raios de sol tocam seu rosto, e dentro de si surge a sensação de que a vida está apenas começando, cheia de novas possibilidades. Que cada manhã lhe lembre: você é digno de saúde, movimento e felicidade. Continue seguindo esses princípios, e que seu caminho seja leve, como a brisa matinal que leva todas as preocupações.